Tudo bom, pessoal? Vamos dar um seguimento aqui àquelas pequenos resumos que a gente está fazendo. Hoje, na verdade, não vai ser um resumo, não, vai ser uma explicação sobre esse. A gente está fazendo os resumos, já entramos aqui no programa 2, módulo 1 do programa 2, e a gente vem fazendo os resumos do programa 1, módulo 1. A gente viu lá o tema 1, evolução histórica da mediunidade, o tema 2, mediunidade e metapsíquica para a psicologia, e o tema 3 agora, que a gente viu o último método kardeciano e de comprovação mediúnica. Vamos falar sobre esse curso. Esse curso ele é oferecido e está lá no site da FEB. Devido à pandemia agora, a gente não poder estar tendo reuniões presenciais, né? Esse material foi disponibilizado lá e pode ser feito também de maneira presencial, mas ele foi bem resumido para a gente fazer da maneira que a gente está fazendo, né? Por reuniões virtuais. Esse curso, ele tem o foco principal dele, atividade prática na casa espírita, principalmente as caracterizadas pela reunião mediúnica. Eles denominam reunião mediúnica supervisionada, que tem como finalidade oferecer condições propícias para o correto e seguro desenvolvimento da faculdade mediúnica à luz do entendimento espírita. O conteúdo do curso, ele não é de uma opinião pessoal de ninguém, não foi um curso feito por uma pessoa, é uma vivência individual. Todas as orientações, as teóricas e práticas que estão subsidiadas, que foram subsidiadas pela experiência nos esclarecimentos de destacados orientadores, encarnados e desencarnados, né? A coordenação da reunião mediúnica supervisionada deve ser composta de trabalhadores espíritas experientes, comprometidos com a tarefa e capacitados para auxiliar o aprendiz na mediunidade com paciência, equilíbrio e segurança doutrinária. Há também a necessidade de revestir a reunião mediúnica da simplicidade que, segundo Emmanuel, deveria ser em toda parte uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde de Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem as convenções do mundo. Então, esse curso foi montado em cima dessas bases. Ele destaca alguns pontos primordiais de um grupo espírita, né? Os trabalhadores do grupo mediúnico devem atuar como um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros, formando uma espécie de feixe. E a homogeneidade da prática mediúnica é um outro ponto que deve ser buscado persistentemente. Consta em O Livro dos Médiuns, toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo naturalmente àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. O conteúdo das mensagens deve ser sempre avaliado, né, da melhor maneira possível, usando todo o conhecimento doutrinário que o grupo tenha. Durante a prática mediúnica, aprende-se a controlar a força mediúnica utilizada como instrumento de melhoria espiritual. Os médiuns aprendem então a educar a faculdade psíquica que se revela, sobretudo quando no trato com espíritos necessitados. Necessidade de auxílio, os quais, por não apresentarem a desejável harmonia espiritual, buscam no medianeiro conforto, apoio e condição de reequilíbrio. A reunião mediúnica supervisionada favorece o desenvolvimento de dialogadores que, por meio da palavra fraterna e esclarecedora, auxiliam os que sofrem. Ao mesmo tempo, os trabalhadores do apoio ou da sustentação da reunião exercitam ao longo do curso a oportunidade de expandir seus fluidos vitais e irradiar pensamentos harmoniosos em benefício dos que sofrem, encarnados ou desencarnados. Então,
é, esse é o conceito desse programa. Ele é para a gente conseguir, mantendo essa simplicidade na prática espírita, porque as religiões, as religiões assim que foram se convencionando durante o tempo, elas vão agregando alguns cultos, algumas coisas que vai tirando a simplicidade da moral cristã, do Evangelho de Cristo. Então, se a gente for olhar, o que a gente precisa mesmo é tudo extremamente simples de ser feito, desde que seja feito com boa vontade, com conhecimento, com amor. Aí, às vezes, a gente recebe aquelas indagações, mas se é simples, se é uma coisa que tem que ser com simplicidade, para que ficar batendo tanto na tecla do estudo? Gente, o estudo não tem nada a ver com a simplicidade. A simplicidade é a maneira que quando a gente conhece alguma coisa, adquire um certo conhecimento sobre aquilo, como funciona, como realmente acontece, se dá ali os fenômenos, os tratamentos, os direcionamentos, fica simples de trabalhar, a gente não precisa ficar inventando coisas. Então, o estudo doutrinário, a principal função dele é a qualidade do serviço, lógico, e para manter uma unidade doutrinária. Aí também vem aquelas indagações, mas o Espiritismo fica querendo se prende muito a Kardec e procura uma pureza doutrinária. Não é pureza doutrinária, é uma unidade doutrinária. Porque assim fica meio confuso, mas o que acontece? Kardec vem, deixa as principais obras, são os cinco Pentateuco. Nem é certo a gente falar o Pentateuco seria os 5 livros da Bíblia. Seria os cinco livros da codificação de Kardec, é o que baseia, que norteia todo o nosso trabalho. Mas depois vem, é lógico que como veio a evolução, como a gente estudou lá a evolução histórica mesmo da mediunidade, tudo vem progredindo, vem evoluindo. Vieram outros autores, outros mentores espirituais que vieram contribuir com esse trabalho. E ainda, lógico, ainda tem essa contribuição, isso acontece diariamente. Mas depois dos livros de Kardec, tanto que nesse programa que é denominado Estudo Sistemático das Obras Básicas, as obras básicas aqui não compreendem só os 5 livros não, que seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Não, aqui tem muita coisa tem muitas citações aqui de outros mentores, como de André Luiz, tem muito, de Emmanuel, e até outros são citados aqui nesse programa. Então, a gente não está preso àquela pureza dos 5 livros, vamos dizer assim. A gente está aberto à evolução que vem chegando. Mas tudo isso dentro do que seria de Cristo, da evolução do Novo Testamento, depois a outra revelação que é o Espiritismo para cá. Não faz sentido a gente ficar mesclando algumas coisas. Então, para que precisa esse estudo? Esse estudo qual que é a importância sempre do estudo? Está falando, a gente está batendo essa tecla, sempre estudo. É manter essa unidade doutrinária para que todo mundo consiga entender e compreender como que a gente está trabalhando, em cima do que a gente está trabalhando, quais são as diretrizes que a gente toma ali para poder estar executando aquele trabalho. Então, com essa unidade doutrinária, a gente tem uma segurança para poder desenvolver os trabalhos, para a gente não cair em mistificação. O estudo em grupo tem essa finalidade, proteger o grupo, para a gente poder prestar um serviço de qualidade para o outro, o próximo, seja encarnado ou desencarnado. Ao mesmo tempo, a gente está protegendo o nosso grupo contra algumas superstições, contra mistificações, porque um médium é fácil de ser enganado, mas vocês concordam que o grupo todo é mais difícil. Então, sempre quando a gente vê que um está sendo ali, e pode acontecer com qualquer um de nós. Chico Xavier teve espíritos que conseguiram enganá-lo. Até depois ele pergunta a Emmanuel lá, como que você deixou isso acontecer? Por que você deixou que eles me enganassem? E Emmanuel responde para ele, Chico, isso aí é para você ver que você não é infalível. Nenhum de nós, se Chico Xavier
essa história toda não era infalível, foi enganado, imagina a gente, né? Então, também está lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual seria o bom médio. Eles respondem que o bom médio é aquele que é menos enganado. Quer dizer, sem ser enganado praticamente não tem, mas é aquele que é menos enganado. Então, esse estudo, para ter um conhecimento, uma unidade doutrinária, para todo mundo falar a mesma língua, entender certinho da onde que veio, como que surgiu, como que veio se classificando, como é que é feito, que energia é essa, tudo isso está dentro do estudo e é importante todos saberem para poder trabalhar todo mundo dentro de uma mesma sintonia e o mesmo conhecimento. Por quê? A principal de tudo isso aí, porque a gente está lidando com uma coisa muito séria. Como falou aqui nesse resuminho, o grupo doutrinário forma-se como se formasse um ser coletivo. Então, se tem um ali perdido e meio atrapalhado, causa transtorno no grupo todo. Mas se todos os outros ali estão dentro de uma unidade doutrinária, todos juntos somos capazes de ajudar aquele um de maneira mais eficiente, sem constranger ninguém, mas trazendo para a realidade. O trabalho que a gente faz, principalmente no trato com os espíritos, ali na parte de auxílio aos necessitados, aos sofredores, é uma coisa muito importante, assim, muito séria, é uma seriedade muito grande. Lá no livro Céu e Inferno, tem uma passagem lá que explica que o espírito desencarnado, ele é muito mais impressionável e sente com muito maior intensidade as coisas. Diz que o sofrimento do lado de lá chega a ser 1000 vezes pior do que aqui. Por quê? Porque lá ele está naquela condição de que ele ali não tem máscara, ali não tem como você fingir, não tem como você se esconder dentro do seu mundinho ali. No mundo espiritual você é o que é. O seu pensamento se caracteriza e se mostra, e você se mostra de acordo com o seu pensamento, com o seu nível, com a sua vibração. Então ali não tem como a pessoa, o espírito fugir ou se mascarar. Então por isso lá o sofrimento é 1000 vezes pior, como diz, e o espírito lá é muito, como ele sente com mais intensidade, muito mais impressionável. Por esse motivo a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente usar um pouquinho da empatia, se colocar no lugar do irmão que a gente está atendendo ali, vamos se colocar no lugar dele. A gente está totalmente perdido, ali como eles chegam para nós, desorientado, desarvorado mesmo, não conseguindo concatenar os pensamentos ali, tudo totalmente perdido. A gente chega e é encaminhado para um local que nos dizem ser um local de caridade. Aí você chega lá e recebe um tratamento e a pessoa que te atende não tem conhecimento às vezes suficiente e faz uma lambança danada ali e faz uma que a gente chama de hipnose ali na hora com o espírito. Ele é impressionável, ele aceita aquilo, só que não resolve, ele não vai melhorar em nada. Às vezes até piora muito a situação. E você imagina, se piora, ele sai dali pior do que chegou, ao invés de você estar ajudando e conseguindo ali um amigo, uma gratidão daquele ser mesmo, assim, inconscientemente ele vai, de alguma maneira, se você o ajudou, ele vai ter alguma gratidão, algum respeito. Pelo contrário, ele passa às vezes até a perseguir, e depende da condição do médium, da vibração, a pessoa, por isso que é tão normal o trabalhador da mediunidade às vezes falar que tem períodos que fica muito descontrolado, que sofre muita interferência, muito mal-estar às vezes até mesmo passa por obsessões, obsediações. Então é muito ligado, tem muito a ver com isso. Aí vem a outra história. Mas eu não sou dialogador, eu só dou passividade. Então eu não tenho necessidade de aprender. Gente, é lógico que tem. Se você sabe como funciona ali, o tratamento ali, a mente, o nosso pensamento ali, ele toma forma. Ele é usado como matéria. E o pensamento de todo mundo que está ali dentro, por isso que forma um ser coletivo. Se todo mundo que está ali está esclarecido sobre o que está fazendo, entendendo o que ele está fazendo, todo mundo está contribuindo.
Uma pessoa, eu só dou passividade, não existe isso, só dou passividade. Todo mundo contribui com a sua energia ali mais do que imagina. Então, os focos principais que a gente tem que ter para poder manter um equilíbrio no grupo, manter um trabalho feito com responsabilidade e amor dentro dos critérios da moralidade cristã, porque se a gente está ali representando uma doutrina que foi totalmente baseada no Evangelho de Cristo, porque, como a gente falou no último, é a melhor moral que se apresentou na Terra até hoje. E a gente está ali com esse intuito, a gente tem que saber o que está fazendo para realmente fazer dessa maneira. Então, onde a gente está sempre batendo nessa tecla e sempre vai continuar batendo, todos nós precisamos estarmos sempre nesse preparo. Sem o conhecimento, uma das coisas que acontece muito, a mistificação e a mistura das coisas. Agora mesmo a nossa amiga Rita começou a colocar na rede lá no portal IP Amarelo os vídeos sobre a doutrinação. Importantíssimo que a gente reveja tudo isso. São conhecimentos ali baseados no Evangelho, nas obras, em livros como que a gente estudou no começo do nosso curso, no começo aqui nossos estudos pelo WhatsApp. Diálogo com as Sombras, que é considerado o Novo Testamento, como alguns dizem aí, do dialogador, porque no Diálogo com as Sombras, o autor Hermínio Corrêa de Miranda, ele pega toda a vivência dele no tempo de mais de 20 anos de trabalho mediúnico, nas reuniões mediúnicas, e passa ali, traduz naquele livro com histórias e vem trazendo as técnicas para a gente. Com o tempo foi desenvolvendo as técnicas. Então, essas técnicas são todas baseadas na moral cristã e no espiritismo, dentro do que foi codificado. Tudo que está lá foi baseado nisso. Então, é muito importante. Por quê? Quando a gente está atendendo o nosso irmão lá que chega totalmente sem condições, às vezes revoltado, cada um é um universo, né? Um chega revoltado por vingança, outro chega perdido, outros chegam sem aceitar que desencarnou, outros chegam somente com saudade da família, outros revoltados com os bens materiais que deixou, que não estão tão apego aos bens materiais, e aí vai, né? Tem N situações, cada manifestação é um ser que está ali, uma psicologia diferente que está ali para a gente tratar. Então, é de suma importância que a gente reconheça essas técnicas. A gente tendo as técnicas corretas, de acordo com o que iniciou o diálogo, e o irmão apresentou ali o seu drama, a gente vai, de acordo com aquele drama, desenvolver um diálogo com algumas técnicas aplicadas àquele manifestante. Porque senão fica aquela mesma coisa, a antiga, assim, não estou criticando ninguém, mas era um modo de se trabalhar. Há muito tempo atrás, muito antigamente, era aquele estado. Chegava, era um pronto-socorro espiritual, dava aquela hipnose construtiva, vou te dar um banho, limpar, trocar roupa, tal. Nem ouvia muito o que o espírito falava e encaminhava. Funcionava? Provavelmente sim. Mas hoje funciona? Provavelmente muitas vezes vai funcionar. Mas se a gente tem técnicas que a gente tem e conhecimento para poder fazer de maneira diferente, tanto o médium que está dando passividade, se ele souber disso para poder atuar com o pensamento ali também, com aquele conhecimento dele. E principalmente o dialogador também que está ali, nesse caso, o dialogador conversando, e quem está no suporte, dando a sustentação, também sabendo desses meios, fica muito mais fácil, né? Mais fácil e funcional. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar com outras, misturar. Por exemplo, a apometria é uma coisa meio um tanto quanto complexa colocar a apometria dentro de um grupo de trabalho espírita. Eu não concordo com algumas técnicas. Pode ser usada algumas? Pode. Desfazimento de alguns apetrechos, alguma coisa que o espírito traz, limpeza de fluidos, de energias,
desfazimento de energias deletérias, às vezes, muito raramente, a abertura de algum portal para encaminhar algum tipo de energia que está muito pesada. Agora, o que não pode é ficar durante todo o tempo abrindo o portal, fechando o portal, e aí chega um espírito, ou a pessoa já está mais agressivo, já vem com aquela técnica de aprisionamento. Isso não é espiritismo, isso não é caridade. Às vezes ele precisa, se precisar de um, vamos dizer assim, de um encaminhamento mais severo, mais enérgico, de parte assim, de ser encaminhado nos primeiros contatos, um pouco assim contra a vontade do espírito. Isso aí vai ser feito pela equipe espiritual que está por trás ali, dando o suporte e o auxílio. Não é a gente que vai é, indicar ou dar o comando de amarrar, de prender. Não, isso jamais. Quem vai fazer isso, se for necessário, são ali vamos dizer, o policiamento que existe ali dentro da parte espiritual. Que ali eles têm os guardiões, eles têm os mentores, eles têm os enfermeiros, é uma equipe grande que vem. Por isso que é muito importante o conhecimento para saber como é que funciona. Agora, ou qualquer um outro encarnado que esteja participando, não pode fazer esse tipo de colocação, porque ao invés de ajudar, você vai estar atrapalhando. Então, isso aí são conceitos que vão ser desdobrados aí durante o curso, e, e a gente conta com a boa vontade de todo mundo aí do grupo, que tá, a gente sabe que tem essa boa vontade de estar trabalhando mesmo, de estar indo lá doando o seu tempo para auxílio ao próximo, também procurando equilíbrio, mas auxiliando o próximo, que deem um tempinho aí durante esse tempo que a gente não está afastado da casa espírita, separa aí durante a semana, tem segunda e quinta que é feito o nosso curso pelo WhatsApp, e durante essa semana também, um tempinho que tá lá na rede, por isso que a gente tá colocando no YouTube, porque aí a pessoa acessa a hora que ela quiser, a hora que ela tiver um momento ali para acessar, porque esses vídeos maiores eu não consigo pôr no WhatsApp. Mas dê um tempinho, vai lá, olha, dá uma olhadinha, vai lá nos comentários, faz um comentário, tira alguma dúvida, faz alguma crítica, como essa que foi feita, não foi feita lá nos comentários, mas falaram para mim, para que esse estudo? A gente está focando muito em estudo, então é importante sair esse tipo de crítica para a gente poder estar falando o porquê, né? Então eu conto aí com a colaboração de todos, a boa vontade, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja.